Olá, amigos! Após a imponente, importantíssima vitória contra a equipe do Paraguai por 4-1 na segunda rodada da Copa América, a seleção brasileira está de volta ao estado da Califórnia. O time enfrentou o Paraguai na cidade de Las Vegas, em Nevada. Tava um calorão, 41 graus. A sensação chegou a pegar 42, essa foi a média. Dificilmente baixava dos 36, 8 horas da noite treinando num caloraço de 36 graus. Agora de volta à Califórnia, não a Los Angeles, né? Na primeira rodada o time teve a sua base em Los Angeles, jogou em Inglewood, a estreia da Copa América, e agora está estabelecendo a base em San José. Inclusive no palco que traz lembranças importantíssimas para a seleção brasileira, porque o time vai treinar na Universidade de Stanford, onde vencemos 3 jogos na Copa do Mundo de 1994, contra a Rússia, contra Camarões e contra os Estados Unidos. Então, quem sabe, né, o astral de uma Copa do Mundo que está completando 30 anos, um palco que recebeu a seleção brasileira, não traga boas energias para a pentacampeã do mundo buscar uma vitória importantíssima. O jogo não é em San José, é em Santa Clara, uma cidade que fica coladinha na outra. Será disputado no Levi's Stadium, que é o estádio do São Francisco 49ers. Inclusive foi finalista da NFL esse ano, perdendo a decisão para o Kansas Chiefs, que tem o Patrick Mahomes, né, que é o grande nome hoje do futebol americano. Enfim, a grande diferença desse deslocamento é que não tá tão quente. Em Las Vegas, 41, 42 graus de máxima. Agora, na cidade de San José, temperatura ainda calor, claro, verão no hemisfério norte, 31, 32 graus, baixando na parte da noite para 19, a amplitude térmica tá grande. Então, a seleção brasileira ainda vai enfrentar o calor, mas em condições menos extremas do que estava enfrentando lá no deserto em Las Vegas. Pois bem, o time teve uma leve intercorrência no horário do voo, saindo do estado de Nevada para Califórnia, porque deu um problema no avião que a Conmebol transporta os jogadores da seleção brasileira. Em tese, cada delegação tem a sua própria aeronave para fazer os transportes durante a Copa América, mas teve um problema, uma intercorrência no avião que transportava a seleção brasileira. O voo seria no sábado à tarde, teve que ser transferido para o domingo à noite. Então a seleção brasileira atrasou a chegada a San José, mas quando chegou, uma recepção muito calorosa, mostrando como a seleção brasileira é muito querida, como a pentacampeã mundial arrasta multidões. E é uma verdade, onde a gente vai, é impressionante o carinho que o torcedor, não só brasileiro, que mora em outros países, mas também a população local tem pela seleção brasileira. É claro que os mais procurados são sempre Vinícius Júnior e Rodrigo, mas é importante a seleção brasileira ser abraçada no momento em que o time está começando a ascender a nível de futebol apresentado dentro do gramado. Dorival Júnior já comandou, inclusive você está vendo imagens, uma única atividade após o duelo contra o Paraguai. No próprio Allegiant Stadium, os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos fizeram um coletivo em campo reduzido para trabalhar a carga programada naquele dia, um trabalho sem muita profundidade tática, mas com algumas ideias que podem ser aplicadas pelo treinador da seleção brasileira já para o duelo contra a equipe da Colômbia. É importante trabalhar bem esses jogadores reservas, porque o Dorival Júnior já disse, e nós vamos ouvi-lo, que 1 ou 2 mudanças serão feitas para o duelo contra a Colômbia. É um duelo chave, é um duelo importantíssimo. O Brasil é o segundo colocado, dificilmente vai perder a vaga, porque o Brasil vencendo de 4-1 tem saldo 3 com 4 gols marcados. A Costa Rica perdeu para a equipe da Colômbia por 3-0. Então a Costa Rica tem saldo -3, o Brasil tem saldo +3. Se a Costa Rica vencer por 3-0 a equipe do Paraguai e o Brasil perder por 3-0 para a equipe da Colômbia, ainda assim o Brasil estará classificado na segunda posição. Uma situação hipotética que eliminaria a seleção brasileira das quartas de final seria a Costa Rica vencer por 4-0 e a gente perder por 3-0. Aí ficaríamos fora também pelos outros critérios estabelecidos, porque a Costa Rica nos ultrapassaria a seleção brasileira no quesito saldo de gols. Então a classificação está bem caminhada, mas é importante vencer para fugir da equipe do Uruguai. O Uruguai vai passar em primeiro no grupo C e muito provavelmente o segundo colocado do grupo C será a seleção panamenha. O Panamá
pode ser o adversário da seleção brasileira. Então a seleção brasileira, passando em primeiro, pode enfrentar o Panamá e postergar um confronto contra o Uruguai ou contra a Colômbia para a semifinal da Copa América neste ano de 2024. Vamos ouvir o Dorival Júnior porque ele fala justamente sobre essa questão. Ele projeta uma equipe com uma ou duas mudanças para o duelo contra a equipe da Colômbia, valendo a liderança do Grupo D desta Copa América. Não, tem sim, tem mostrado resultados importantes, tem chamado a atenção no nosso continente, com grandes jogadores espalhados aí em grandes equipes do mundo. Eu acho que está existindo uma evolução muito grande. Não só a Colômbia vem fazendo isso, nós estamos presenciando aí Venezuela, enfim, várias equipes. Eu acho que a ordem do futebol mundial está mudando já há algum tempo, não só aqui na Europa, na Ásia, no mundo árabe. Vocês podem ver que as equipes hoje são muito difíceis de serem batidas, jogos muito disputados, surpresas, tanto aqui internamente no nosso continente quanto no continente europeu. O que eu vejo é que nós teremos um jogo de altíssimo nível, jogadores que já se conhecem, que se enfrentam com uma certa sequência, equipes que um pouco diferente, vivendo momentos diferentes, mas eu não tenho dúvidas que o Brasil fará um grande jogo, um jogo de altíssimo nível. Espero eu que melhor do que foram esses dois jogos iniciais, e já jogando com um pouco mais de propriedade do que nessa partida última. Primeiro nós vamos ver a recuperação de todos. Vocês sabem muito bem que nós estamos em final de temporada, jogos sucessivos. Graças a Deus estamos tendo 4 dias, né, de recuperação de uma partida para outra, mas é perceptível que em determinado momento a grande maioria dos jogadores, não só do Brasil, de todas as seleções, caem um pouco. A exceção aqueles que estão num processo um pouco diferente, em meio de temporada, como os jogadores, por exemplo, que atuem no Brasil. Mas isso tudo nós temos que estudar direitinho. Vemos aí, a partir de amanhã, a reação de cada um e as tomadas de decisões. Provavelmente, 1 ou 2 alterações, sim, mas ainda não sei o setor e nem as funções. É claro que o Dorival Júnior vai levar em conta, além dos aspectos técnicos, os aspectos fisiológicos para a definição do time titular para enfrentar a equipe da Colômbia. Vai lembrar que no duelo contra a representação do time do Paraguai, na preparação para o mesmo, o Rodrigo perdeu um treino lá no Wilson Soccer em Las Vegas e acabou que ele não preocupou para o jogo. Treinou normalmente na atividade de véspera, mas ele perdeu a primeira atividade realizada em Nevada. Então é uma preocupação que a seleção tem de não perder atletas para uma reta importante, uma reta de mata-mata. Vale a primeira colocação, depois mais 3 jogos que podem dar o título para a seleção. Dorival quer todo mundo inteiro para o mata-mata dessa Copa América. Vamos ouvir o Pedro Setteiro, auxiliar do técnico Dorival Júnior, que falou justamente sobre essa atividade que o time realizou lá no Allegiant Stadium, em Las Vegas, para já dar a carga para os atletas que atuaram por menos de 45 minutos ou que não entraram em campo contra a equipe do Paraguai. A gente fez a programação de treinar logo após o jogo para equilibrar as cargas de todos os atletas e também para facilitar a logística, né, para o dia de amanhã, que a gente tem um deslocamento de cidade, né, tem uma viagem para fazer. Então a gente aproveitou e já conseguiu fazer um trabalho hoje reduzido, intercalando também com algumas ações mais físicas, e conseguimos cumprir o nosso objetivo, a nossa meta de treinamento para os atletas que não participaram e os que participaram um pouco menos, né, que entraram na segunda etapa da partida. A gente volta a treinar agora somente na cidade de Santa Clara, já visando a preparação para o jogo contra a Colômbia. Bom, então tá aí, o time jogou na sexta-feira contra a equipe do Paraguai, fez um trabalho com os reservas já no estádio. No sábado, os jogadores ficaram descansando, apenas a viagem, e agora, domingo, segunda, treinando
na Universidade de Stanford para se preparar para esse duelo importantíssimo, e a partir daí nós vamos apurar as informações e o Dorival vai definir qual será o time titular, mas dificilmente será o mesmo time que enfrentou o Paraguai, com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Wendel, o meio de campo com o João Gomes, Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, o ataque com Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Dorival projeta mudanças, como nós já ouvimos e nessas duas atividades ele vai esboçar qual vai ser o time titular. Ele tem feito muitos testes, mas diferente do que foi em Orlando, que ele tentou implementar um modelo de jogo na seleção brasileira, agora a ideia não é implementar. Agora a ideia é fazer ajustes pontuais, porque o período é muito curto. Um regenerativo, um trabalho com as reservas, e aí 2 treinos táticos, e nem sempre você tem todos os jogadores à disposição. Então esses 2 trabalhos no local do jogo ou das cercanias de onde será disputada a partida, eles são para ajustes. Será assim, daqui em diante. Joga dia 2, regenera, mais 2 treinos, quartas, e assim até a grande decisão no dia 14 de julho, onde a gente espera que a seleção brasileira esteja presente para, quem sabe, enfrentar a Argentina, enfrentar a Venezuela, venha quem vier do grupo A ou B dessa Copa América no ano de 2024. Então, é um trabalho de ajuste fino, não de implementação de conceitos. Conceitos, o Dorival entende que já estão sendo implementados na seleção, e ele fala exatamente sobre isso ao analisar a partida do Vinícius Júnior. O Vinícius teve uma partida para reafirmar o protagonismo dele na seleção brasileira e, sobretudo, para consolidá-lo na briga pela bola de ouro. A gente já tinha visto ele dar aquele passo espetacular para o Endrick na partida contra a equipe do México, mas ele estava precisando de uma atuação para ficar marcada, e essa atuação ficará marcada na memória do torcedor brasileiro. O dia que o Vinícius Júnior destruiu, jogou muita bola, como se diz na gíria, só faltou chover. Vamos ouvir o que o Dorival Júnior falou sobre a noite inspiradíssima de Vinícius Júnior, que ganha moral para essa sequência de Copa América com a seleção pentacampeã do mundo. Eu acho que na partida anterior o Vini estava muito bem marcado. Existia sempre uma dobra pelos lados do campo, às vezes até 3 jogadores muito bem posicionados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Não que ele não tenha tentado, ao contrário, ele procurou a maioria das jogadas, ele teve o mesmo ímpeto que apresentou no dia de hoje. A maneira como a equipe adversária se comportou hoje foi completamente diferente da partida do meio de semana, da partida anterior, desculpe, do início de semana. Então, para mim, isso daí foi um ponto fundamental. Nós talvez não tivéramos a posse de bola da partida anterior, porém a efetividade foi muito maior, e a maneira como nós atuamos, acredito, tenha criado aí algumas dificuldades na equipe adversária em todos os sentidos, principalmente quando deixávamos alguns jogadores no 1 para 1, provocados naturalmente pelo posicionamento que foi trabalhado. Eu acho que hoje ele fez uma partida plasticamente perfeita, e com a criação de grandes lances, grandes jogadas, sempre muito dinâmico, muito efetivo, direto e participativo. É tudo que nós queremos ver desses jogadores que individualmente têm uma capacidade única. Todo sucesso pro Vinícius Júnior no comando da seleção brasileira, nesse comando de ataque, né? O grande responsável. Se a gente tiver Rodrigo e Vinícius Júnior inspirados e um coletivo ajustado, eu tenho certeza que estaremos no caminho certo para conquistar essa Copa América e também no início de trabalho visando a Copa do Mundo do ano de 2026. Acredito que temos bons jogadores e, com os ajustes finos implementados pelo técnico Dorival Júnior, temos tudo para ter uma era vitoriosa aí no comando da pentacampeã mundial. Então é isso, seleção brasileira treina 2 vezes, Dorival Júnior vai definir o time titular, a princípio todos os jogadores à disposição, ninguém preocupa, é claro que todos os atletas estão constantemente sendo avaliados pela fisiologia, e aí a expectativa é que na terça-feira, dia 2 de julho, no Levi's Stadium, a seleção brasileira consiga embalar, ter na sequência, empatou com a Costa Rica, venceu bem o Paraguai, agora um confronto de peso, a Colômbia tá jogando bem, tem um time muito bem ajustado, com jogadores qualificados, John Arias, James Rodrigues,
o Luiz Dias, é um time muito bem treinado. O time colombiano, inclusive, venceu o Brasil em Barranquilla nas eliminatórias no mês de novembro. No mês de novembro do ano passado, fomos à Colômbia enfrentar o time local e recebemos a Argentina no Maracanã numa data FIFA de 2 derrotas. Mas quem sabe agora a seleção não consiga encontrar esse caminho. A expectativa é boa, o time tá com moral, mas sobretudo com pés no chão. Isso é importante registrar, o time não tá flutuando, achando que porque ganhou tá tudo bem. Feliz que os ajustes foram feitos, que o time jogou muito bem, mas com a consciência que é preciso sempre buscar a perfeição, sempre buscar a melhoria, porque a tendência é que daqui pra frente os adversários deem ainda mais trabalho para a seleção brasileira. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da pentacampeã do mundo, na caminhada em busca da 10ª Copa América, um sonho de bordar a 6ª estrela no peito. Conto com o seu like, conto com o seu moral e conto também com a sua inscrição no canal da Litoral News.